Olá, eu chamo-me Alberto Ferreira e sou recruta 67 e venho aqui falar sobre arrays. O objetivo desta aula é introduzir os conceitos básicos sobre a utilização de variáveis do tipo arrays. Vamos iniciar com uma apresentação dos conceitos, seguida da elaboração de um exemplo prático, onde serão consolidados todos os conceitos apresentados. A agenda desta aula começa pelas necessidades da utilização de arrays, como criar uma array, a alteração do conteúdo de uma array e como aceder ao conteúdo dessa mesma array. Consulta total da array e, por fim, vamos falar de algumas operações habituais com arrays. Imaginemos a situação em que temos um conjunto de recrutas de um pelotão e pretendemos armazenar a sua idade. Para isso, poderíamos criar uma variável do tipo inteiro para armazenar a idade de cada um desses recrutas. Claro que numa situação em que existam muitos recrutas, esta opção seria no mínimo pouco prática. E para isso, o C# permite recorrer à utilização de arrays. A array é um objeto que pode armazenar muitos valores de um mesmo tipo. Podemos imaginar uma array como um armário com um determinado número de gavetas, onde cada gaveta é identificada por um rótulo numérico, sendo que a sua numeração começa na posição 0. Em C#, as arrays são criadas utilizando a seguinte sintaxe. E como vamos ver agora detalhadamente, começa-se por indicar o tipo de dados a armazenar, neste caso concreto, inteiros, seguido de um conjunto de chavetas retas, em seguida atribuindo o nome da array, que segue as mesmas regras da atribuição de nomes a variáveis, por fim, utilizando um comando new e terminando com a atribuição da dimensão da array. Para alterar o conteúdo de um array, temos que escolher qual as posições, escolher e indicar ao processador qual as posições a serem alteradas. Como vemos aqui nestas três linhas de código, começamos na linha 1 por indicar a criação de uma array, utilizando a sintaxe já apresentada. Na linha 2, vai-se atribuir o valor 49 à primeira posição, cujo índice é 0. Na linha 3, atribui-se o valor 23, que corresponderia à idade 23, à posição cujo índice é 35, que corresponde à posição 36ª da array. Uma nota importante é que, sempre que é criado uma array utilizando o comando new, o conteúdo de todas as suas posições são inicializadas. Neste caso concreto, que é uma array de tipo inteiro, todos os seus valores estariam em 0. Para alterar o conteúdo de uma array, podemos também utilizar diferentes tipos de sintaxe. São pequenas alterações, mas que têm como resultado, têm o mesmo resultado. Neste caso concreto, apresentamos a situação de criar uma array com nome e idades apenas com duas posições. Para aceder ao conteúdo da array, devemos indicar quais as posições a que podemos aceder. Neste exemplo que aqui é apresentado, na primeira linha começamos por criar uma array e preenchê-la com dois valores, e na segunda e na terceira linha, respectivamente, vamos imprimir na consola, utilizando o comando writeLine, o conteúdo da primeira e da segunda posição, respectivamente o conteúdo da posição 0, que é a primeira da array, e o conteúdo da posição 1, que é a segunda da array. Uma nota importante é que se em alguma situação se indicar posições que estão fora do intervalo de índices de uma array, vai ser gerado um erro. Para aceder às múltiplas posições de uma array, ou seja, quando queremos aceder à sua totalidade do seu conteúdo, muitas vezes recorremos à instrução cíclica de tipo for. Vemos aqui neste exemplo de 5 linhas, onde começamos por iniciar uma array do tipo inteiro, da mesma forma que já vimos anteriormente, e depois, na linha 2, recorrendo a um ciclo tipo for, e utilizando um apontador que varia, apontador I, que varia entre a posição 0 e a posição 99, podemos preencher essa array, na linha 4, com o valor desse apontador para cada uma das posições dessa array. Bom, neste caso concreto, sabíamos qual era a dimensão da array. Mas se não tivermos
conhecimento da dimensão da array, podemos obter essa informação recorrendo ao método length, como vemos aqui nesta última linha, de forma a recolher a informação sobre o número de posições que uma array tem. Vamos agora falar de algumas operações com arrays, operações habituais com arrays, que se encontram disponibilizadas nas bibliotecas da plataforma.net. Vamos falar apenas de duas, mas existem muitas mais, sendo que a primeira é uma operação relativamente comum, que é a operação de ordenação do conteúdo de uma array. Este método, array.sort, para ser utilizado, basta indicar o nome da array. Como vemos aqui nesta linha, utilizando o sistema system.array.sort, entre parênteses o nome da array, o conteúdo dessa array vai ser ordenado. Outro tipo de operação que também é muito comum é a duplicação do conteúdo de um array para outro, recorrendo-se ao método copyTo. Nós vemos aqui nestas três linhas de código, na primeira linha é criada uma array do tipo string, chamada nomes, onde é preenchida inicializada, com três nomes de três recrutas, Pedro, o Mário e a Maria. Na segunda linha é criada uma nova array com a mesma dimensão. E por fim, na terceira linha, recorrendo ao método copyTo, vai-se duplicar o seu conteúdo da primeira array para a segunda. Em conclusão, e para terminar esta aula, queria referir-vos que durante a aula falamos apenas nas arrays do tipo unidimensional. O C# apresenta outros tipos mais complexos, com mais dimensões, mas saem fora do âmbito desta aula inicial. Existem arrays de vários tipos, sendo as mais comuns as arrays de variáveis do tipo numérico ou alfanumérico,